chegar a Ele nessa manhã e o adorarmos na beleza dEle, na formosura do Senhor. Que o Senhor siga nos conduzindo nesses tempos de louvor a termos nossos olhos abertos, para que na sua beleza e formosura nosso coração se constranja. Então, nós nos dobremos diante dEle, entregando a Ele aquilo que Ele mesmo já nos tem dado. Ele, então, tem se dado a nós, e nós podemos nos achegar não com mãos vazias, mas com aquilo que dEle mesmo temos recebido. Então, que isso seja entregue ao Senhor para a sua glória, e o Senhor seja adorado nesses tempos que temos tido de louvor. Vamos orar juntos e então seguirmos. Senhor, te exaltamos, te bendizemos. Tu és digno e cheio de glória. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor entre os deuses? Em santidade, terrível em louvores, fazendo milagres. Quem é como o Senhor? Tu és singular, Senhor. E os nossos olhos se voltam para Ti com alegria. Contemplamos Tua beleza, Tua formosura. E nos apresentamos a Ti, para que nessa manhã o Senhor encontre aqui ouvidos atentos, que ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Desperta nossos corações mais uma vez e um pouco mais nessa manhã. Assim, confiamos esse tempo às Tuas mãos. Tu que tens toda revelação, toda luz, o Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Torna claro para nós aquilo que está no Teu coração em relação a nós, para que respondamos efetiva e prontamente. Assim suplicamos, no doce nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel. Então seguimos. Primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 1. Apenas nos lembramos, irmão, que já estivemos considerando ontem, então, este momento que temos vivido, essa hora a que estamos da noite. E como o Senhor, nesta hora, deseja que nós sejamos aqueles que têm clareza a respeito do tempo, que não nos compete saber exatamente, porque o dia da vinda do nosso Senhor foi reservado para a inteira autoridade do Pai, mas nos compete discernir a que horas estamos da noite. Então, graças ao Senhor, porque pudemos considerar juntos algo a respeito da hora em que estamos da noite e do desejo do Senhor de encontrar aqui entre nós, aqui, jovens fortes. Agora, meu querido, que a palavra do Senhor possa sondar nossos corações, para que nós não sejamos aqueles que têm ouvido a palavra, mas têm contradito a palavra nas suas próprias vidas. Nós ouvimos a palavra dizer que os jovens são fortes, que a palavra de Deus permanece neles e tem vencido o maligno, e olhamos para a nossa própria vida e essa é uma grande contradição. Porque a palavra efetivamente não atua com poder em nós. Então nós somos um contra-testemunho daquilo que temos lido. E que o Senhor nos ajude para que, se assim for, haja um genuíno e profundo arrependimento
para que o Senhor tenha um primeiro passo necessário. Sem Ele nós não podemos avançar, um genuíno e verdadeiro arrependimento, para que então o Senhor tenha caminho livre para formar em nós aquilo que Ele deseja, para que nesses dias nós sejamos então essa geração de jovens fortes, aqueles que retêm a palavra e aqueles que têm vencido o maligno. Então, nessa hora terrível de trevas, nós sabemos qual será e tem sido a estratégia do maligno. Ele magoará, oprimirá, destruirá, atacará de forma desgastante a mente dos santos do Altíssimo. E assim, com esse propósito, o que ele busca? Desanimar você, enfraquecer você e tirar seus olhos do lugar devido, para que então o Senhor não obtenha sua glória. Mas graças ao Senhor, pelo trabalho incansável dele mesmo por meio do seu Espírito, falando aos nossos corações, retinindo como uma trombeta, despertando e despertando e despertando, para que não haja entre nós nenhum que se perca, nenhum que seja manco ou faltoso, mas todos sejam levados ao pleno conhecimento do Senhor. Então, assim o Senhor tem desejado. Mas nós dissemos ao Senhor que usaríamos alguns personagens para nos ajudar de forma bastante prática, e esse é nosso encargo, então, para esses tempos, para que essas demandas do Senhor se tornassem claras para nós. O Senhor tem suas necessidades. E talvez essa seja uma palavra curiosa quando usada em relação ao Senhor. O Senhor tem suas necessidades. Pense comigo, irmão. Como seria possível nós dizermos que o Senhor tem suas necessidades? Nós temos necessidades. Nosso Senhor, por um lado, não tem necessidade nenhuma de nada nem de coisa alguma, porque Ele é completo em si mesmo. O Senhor não tem falta de nada, nem necessidade de nada. Ele necessariamente se basta. Ele é completo, pleno, suficiente. Esse é o nosso Deus. E se não fosse assim, Ele não seria o nosso Deus. Mas Ele é pleno e satisfeito consigo mesmo e não necessita de nada. Mas, irmão, por outro lado, Ele decidiu que teria suas necessidades. Então nós veremos algumas das necessidades do Senhor ou suas demandas para esses dias do fim, então ligadas diretamente a você, jovem, para esses dias do fim. Então, como nós faremos isso? Nós vamos tomar alguns personagens bíblicos. Antes disso, eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Antes de entrarmos na vida de Samuel, deixe marcado aí esse texto, Samuel, capítulo 1. Então nós vamos falar um pouco do jovem Samuel, dos dias da sua juventude. Mas deixe-me fazer um parêntese aqui e fazer uma pergunta para você. Todos nós aqui já lemos e conhecemos o que a Bíblia nos apresenta a respeito de um personagem tão significativo do Novo Testamento, Estevão. Todos nós já lemos a respeito de Estevão, certo? Todos nós sabemos o poder de influência da vida de Estevão sobre um grande servo do Senhor. Certamente Deus separou a vida de Estevão para que ela fosse influência, em primeiro lugar, para a vida de um servo tão significativo do Senhor, o apóstolo Paulo. E a vida e o testemunho e a morte de Estevão causaram um grande impacto no coração daquele jovem. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Irmão, você sabe quantos anos Estevão tinha quando foi martirizado? Estevão tinha 29 anos quando foi martirizado. 29 anos.
E essa é uma grande surpresa para nós muitas vezes. Por quê? Porque Estevão era um jovem. E se nós fôssemos, se você tiver um tempo nessa tarde, então leia o relato do capítulo 6 e 7 de Atos. 6 e 7 de Atos a respeito da vida de Estevão. Se você tiver um tempo nessa tarde, leia esse relato. E se nós fôssemos usar uma palavra aqui para associar a vida de Estevão, certamente a palavra seria cheio. Cheio. Quando você ler o relato sobre Estevão, você vai ver assim: Estevão era um homem que foi designado para servir às mesas e atender as viúvas, um diácono da igreja primitiva. Um diácono da igreja primitiva. E quando a Bíblia vai se referir a Estevão, é dito assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder. Esse era Estevão. Falava de tal maneira que não podiam resistir ao Espírito com o qual ele falava, realizava muitos prodígios entre o povo. Esse era Estevão, 29 anos. 29 anos. Esse era Estevão. Irmão, Estevão tinha uma percepção clara dos propósitos do Senhor para a sua vida. Certamente nós podemos olhar para a vida de Estevão e dizer assim: Estevão, tu és forte. A palavra de Deus permanece em você e tendes vencido o maligno. Esse era Estevão. Porque mesmo que o Sinédrio é aquele grupo judeu composto por 70 anciãos do povo, que eram os chefes do sistema religioso judaico, e Estevão foi levado perante o Sinédrio. E mesmo que o Sinédrio estivesse rangendo os dentes em relação a Estevão, Estevão contemplava algo, Estevão enxergava algo, aspirava por algo. Seus olhos não estavam aqui. Definitivamente seus olhos não estavam aqui. Estevão compreendeu que a maneira proposta pelo Senhor para que ele, o Senhor, fosse glorificado na vida dele, passava por pedras. Mas Estevão não recuou. Ele não negociou a verdade, porque se ele negociasse a verdade, ele negociaria sua própria vida. Mas Estevão amava o Senhor, então ele não negociou nada, mas ele entregou sua vida, embora isso consistisse em pedras, mas precisamente para isso o Senhor designou aquela vida. Agora, irmão, Estevão viveu de modo que sua vida contou para o Senhor. E quando Estevão contempla os céus abertos, o que ele vê? Eis que vejo o Filho do Homem de pé, de pé. E quando o apóstolo Paulo, em Atos 22, vai se referir a esse dia, ele diz assim: quando naquele dia foi morto Estevão, então ele põe entre vírgulas, tua testemunha. Irmão, você sabe o que significa testemunha, a palavra que é traduzida aí na sua Bíblia por testemunha, em Atos, sabe qual é o significado da palavra no grego? Mártir. Então, muitas vezes nós oramos sem saber o que pedimos, não é assim? Senhor, eu quero ser tua testemunha. Será que nós sabemos o que pedimos? Será que nós realmente compreendemos o que significa ser para o Senhor uma testemunha? Qual o preço de ser para o Senhor uma testemunha? Talvez nós não saibamos, irmãos. Sabe por quê? Porque o mundo não nos odeia. Nós somos muito semelhantes a Ele. Nós não saibamos o preço de ser uma testemunha, porque o nosso Senhor, Ele disse, garantiu que o mundo nos odiaria, porque odiou a Ele primeiro. Mas acontece que nós permanecemos numa zona de conforto. Nós não somos tão mundanos a ponto dos crentes nos rejeitarem, mas também nós não somos tão crentes ao ponto do mundo nos rejeitar. E nós permanecemos numa zona de conforto que desonra o Senhor, que é infrutífera.
que é uma vergonha para o testemunho do Senhor. Mas Estevão definitivamente não estava em cima do muro, irmão. Estevão definitivamente não estava em cima do muro. Mas Estevão tinha sua vida plenamente rendida às mãos e aos desejos do Senhor. Que o Senhor nos faça compreender assim. Vamos seguir um pouco. Utilizarmos então a vida de Samuel. Samuel era um jovem, então quando o Senhor o chamou e o designou para o serviço. Mas antes, eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, vou citar brevemente alguns versos para que você compreenda. Seria de valor que nós separássemos esse dia para meditarmos naquilo que o Senhor tem nos falado. Nessa noite, nós iremos nos reunir para partir o pão. Então, que o Senhor te conduza nesse dia para os pés dEle. Irmão, procure se aquietar de toda agitação, procure separar seu coração para o Senhor, para que o Senhor prepare nossos corações para nos achegarmos à sua mesa nessa noite. Para que o Senhor seja honrado e seja glorificado, que nós não cheguemos aqui despreparados, atabalhoados, pensando então que algo vai acontecer, porque não irá acontecer nada. Porque o Senhor não é leviano, mas se nós nos dispusermos e o buscarmos de todo o coração, então Ele se dará a nós, Ele falará conosco, Ele revelará sua mente para nós. Então separe esse dia, medite, considere. Seria bom você ler esses 3 primeiros capítulos de Samuel, que serão objetivo então da nossa consideração, talvez hoje e amanhã pela manhã. Samuel foi um precioso jovem usado pelo Senhor. Mas nós, olhando então para o primeiro capítulo, nós precisamos dar um passo atrás e considerar algo. Ana, sua mãe, é uma serva do Senhor que então passava por uma dificuldade. Segundo o relato, Eucana tinha suas 2 esposas. E Ana era então insultada. Você sabe que talvez haja muita confusão em torno dessa citação. Você olha e fala, mas como isso está relatado aqui? Eucana tinha 2 esposas. Segundo a legislação da época, segundo o Talmud, a legislação da época, era permitido ao homem adquirir a segunda esposa se sua primeira esposa amada fosse estéril. Então, Ana era estéril e Eucana tinha sua segunda esposa, 2 mulheres. E então, Ana era provocada por ser estéril. E esse é o relato, verso 6 vai dizer isso. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor não lhe havia cerrado a madre. Então Ana, final do versículo, chorava e não comia. Versículo 7. Ana chorava e não comia. E nós sabemos então, irmão, o que significava para uma mulher a esterilidade naquela época. Agora, eu preciso que você e eu, nós olhemos esse texto segundo as necessidades do Senhor. Porque antes de Ana ter necessidades, o Senhor tinha suas necessidades. Que necessidades o Senhor tinha? E antes de a Assembleia de Campo Grande, antes de você, jovem, ter suas necessidades, o Senhor tem suas demandas e suas necessidades. Então, quando nós olhamos para o relato, Ana, uma vez por ano, seguia para adorar em Silo. Então, certamente, ao longo dos anos, Ana contemplou a condição do sacerdócio. Você sabe que nos dias de Ana, o sacerdote era Eli e seus filhos. O serviço de Eli era prestado então nos dias de Ana. E o que Ana contemplava? Qual era o cenário? Abra aí no capítulo 3 e você vai ver no versículo
os versículos 1 e 2 vão dizer para nós como estavam as coisas. 1, 2 e 3. Nos dias em que Ana subia regularmente, anualmente, para adorar, o que Ana via? Qual era a condição do sacerdócio naquela época? Qual era a condição espiritual da nação naquela época? Então, o capítulo 3, verso 1 diz assim, parte B. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Versículo 3. No templo do Senhor estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Essa era a condição do sacerdócio nos dias de Ana. Agora, irmão, será que há alguma semelhança com nossos dias? A palavra do Senhor era muito rara, não haviam visões, as visões não eram frequentes, e a lâmpada do Senhor estava por se apagar. Certamente ela não se apagará, porque o Senhor sustenta seu testemunho. Mas, irmão, certamente nós estamos enfrentando uma hora em que a palavra do Senhor é muito rara, em que as visões não são frequentes e a lâmpada está por se apagar. Essa é a hora que temos vivido, tão semelhante à hora em que Ana, ano após ano, observava. Mas Ana tinha um coração disposto para o Senhor. Então, querido, antes de Ana necessitar de um filho, o Senhor necessitava de um profeta. O Senhor necessitava de um profeta. Antes da necessidade de Ana por um filho, o Senhor necessitava de um profeta. Porque nós sabemos que Ana teve a oportunidade de comungar com a necessidade do Senhor. Porque Ana, que necessitava grandemente de um filho, se dispôs a entregá-lo ao Senhor. Agora, meu amado, quais são as necessidades do Senhor? Não suas necessidades. Sobre o que você tem orado, irmão? Senhor, me aprova no vestibular. Senhor, meu casamento. Quais são as necessidades do Senhor? Nós temos conhecido as necessidades do Senhor. Você tem tido seu coração como de Ana. Você tem se dobrado diante do Senhor e dito, Senhor, eis-me aqui, cumpra teus propósitos, tua vontade em mim, Senhor. Você tem se disposto, irmão? Se você não dispuser, o Senhor não te forçará. Porque o Senhor conta com a voluntariedade do seu povo. Então, quando nós olhamos para Ana, no capítulo 1, nós vemos o coração de Ana. Verso 12, capítulo 1, verso 12, você vê como Ana, de alguma maneira, por permanecer ano após ano observando a hora da noite em que ela estava. Irmão, você vê a importância do que nós falamos ontem? Se você não puder participar com o Senhor da angústia do seu coração em relação à hora da noite que nós estamos, você nunca se disponibilizará para que Ele então te utilize. Nunca. Mas porque Ana, ano após ano, observou a condição do sacerdócio. Tem uma palavra que é ligada a Eli e ao seu sacerdócio no capítulo... Deixe-me localizar para você. No capítulo... no capítulo 2... Perdão, no capítulo 2, verso 12, é dito para nós, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de, que palavra que aparece aí? Belial. Essa era a condição do serviço de Eli. Sabe qual é o significado de Belial? Imprestável. Imprestável. Agora, irmão, será que o Senhor olha para nós e nós somos filhos de quê? Será que a condição do nosso serviço é imprestável, inútil,
não presta para nada, não serve para nada. O Senhor removeu o sacerdócio de Eli e seus filhos porque o seu serviço era imprestável. Mas havia uma mulher que comungava da angústia do coração do Senhor, uma mulher, porque o Senhor não precisa de mais do que um coração disposto. Então, através de Ana, o Senhor gerou um profeta, Samuel. Então, que o seu coração também, e sua vida também seja um ventre, para que o Senhor possa gerar suas necessidades. Para que o Senhor possa encontrar caminho para que seus propósitos se cumpram. Você vê, irmão? Você vê a necessidade e a demanda do Senhor? Ana pôde comungar com isso. Ana pôde participar da demanda do coração do Senhor. Observar a demanda do coração do Senhor, e a voz do Senhor encontrou um eco no seu coração. Então Ana se apresenta no capítulo 1, a partir do verso 12. Vamos ler a partir do verso 9 para que você tenha o contexto. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Observe a condição de Eli. Nós falaremos um pouco a respeito disso ainda hoje. Sentado numa cadeira. Então, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Havia uma angústia no coração de Ana. Agora, eu quero que você perceba que essa angústia, ela não era necessariamente por causa da sua necessidade apenas. Mas Ana participou da necessidade do Senhor. Então você e eu, nós sabemos o quanto Samuel significou para o Senhor. Samuel fez a transição entre o período dos profetas e o período dos reis. Tão significativo foi Samuel. Samuel entregou a autoridade governamental do reino, do povo, para o rei que o povo escolheu, Saul. Samuel fez essa transição. Esse foi Samuel. Mas nos dias em que o Senhor levantou Samuel, as visões não eram frequentes, a palavra era muito rara e a lâmpada do Senhor estava por se apagar. Esses são os nossos dias. Então Ana, verso 10, 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Veja bem, irmão, se Ana estivesse orando pura e simplesmente por suas necessidades, nós não poderíamos ter esse verso. Mas porque Ana comungava das necessidades do Senhor, você vê isso, irmão? Você vê a necessidade que nós temos de ser uma assembleia que comunga com as necessidades do Senhor? Porque senão nós seremos aqueles tagarelas que apresentarão para o Senhor as suas próprias necessidades. Ah, Senhor, nós temos a necessidade de arrumar nossa chácara. Ah, Senhor, esse ano nós temos a necessidade de fazer assim. E o Senhor então olhando e esperando um momento em que Ele possa dizer: eu tenho minhas necessidades. Que importa a chácara? E aqui não estou dizendo que nós não devamos arrumar a chácara, que já está tão boa para mim. Mas o Senhor tem suas necessidades. E nós precisamos nos silenciar para ouvir sua voz, para que Ele diga para nós quais são suas necessidades. Então nosso coração precisa compreender a que hora estamos da noite. Você percebe, irmão? O que seria importante nessa hora? O que seria importante nessa hora da iminente volta do Senhor, se não nós nos dobrarmos e dizermos: Senhor, quais são tuas necessidades? Quais são tuas demandas? O que tu queres, Senhor? Eis-nos aqui. Mas Ana compreendeu. Então ela ora e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor lhe darei por todos os dias da sua vida.
Irmão, que maravilhoso é isso. Sabe por quê? Todas as bênçãos que o Senhor nos conceder são para o seu prazer. Irmão, que eu e você nós possamos compreender isso. Tudo que o Senhor nos conceder, tudo que o Senhor nos conceder é para o seu prazer, para o seu deleite. Que o Senhor nos ajude a compreender, como Ana compreendeu isso. O Senhor tem uma necessidade, e Ana compreendeu isso, e se dispôs ao Senhor: eu te darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será um nazireu. Então o verso 12 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Sabe o que significa a palavra demorando-se no original? É o mesmo sentido da palavra do Novo Testamento, perseverança. Que maravilha, irmão. A Bíblia só tem um autor, o Espírito Santo do Senhor. A palavra demorando-se perante Ele é a mesma palavra para perseverança no Novo Testamento. Sabe como que perseverança é forjada, segundo Tiago? Sabe como? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a vossa fé, uma vez provada, gerará perseverança. Graças ao Senhor. Porque a perseverança é gerada nesse ambiente. Se você não tem aprendido essa lição espiritual, então você está desatento das necessidades do Senhor. Mas Ana estava atenta. Graças ao Senhor, porque o Senhor encontrou Ana. Será que o Senhor encontrará Ana aqui entre nós? Será que o Senhor encontrará um coração como o de Ana aqui entre nós? Porque se Ele encontrar um coração como o de Ana aqui entre nós, Ele levantará Samuel. Sabe o que significa Samuel? O seu nome é Deus. Samuel, o seu nome é Deus. E o Senhor então levanta Samuel. Que maravilhoso. Quando nós avançamos um pouco mais, é dito para nós no final do verso 12 que Eli observou o movimento dos lábios de Ana. E então, Ana não só no coração falava, mas seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso a Eli a teve por embriagada. Irmão, essa é a condição espiritual de Eli. Será que nós temos olhado para jovens como Estevão, que tem decidido, resolvido se entregar ao Senhor, que tem se disposto a se colocar diante do Senhor e ouvir a voz dele a respeito das necessidades dele, e a nossa atitude é a mesma atitude do Sinédrio. Nós rilhamos os dentes. Sabe por quê, irmão? Porque essa qualidade de vida nos envergonha, porque expõe a nossa vida fraca. Então nós olhamos e sabe, com a aparência de humildade, nós dizemos assim: isso não é para mim. Isso é demais para mim. Parece tão humilde, né? Mas isso são dentes da carne rilhando com aparência de humildade. Nós rilhamos os dentes como o Sinédrio fez. E nós olhamos para eles e dizemos como Eli disse: eles devem estar embriagados. Não é possível, eles estão confusos. Percebe, irmão? Percebe que o sacerdócio de Eli era imprestável. Porque Ana estava comungando de uma necessidade do coração do Senhor. E Eli a teve por embriagada. Que confusão, que cegueira. Será que nós estamos nessa condição? Será que o Senhor tem encontrado corações como o de Ana aqui entre nós? Ou será que nosso serviço ao Senhor tem sido como o de Eli, Hofni e Finéias? Imprestáveis, filhos de Belial. Que o Senhor nos ajude, para que então suas demandas se tornem claras para nós.
A situação de esterilidade do povo era semelhante à esterilidade de Ana. O Senhor tratou a esterilidade do povo através do tratamento da esterilidade de Ana. O Senhor lidou com a esterilidade de Ana, literalmente lidando com a esterilidade do povo. Então, aquela esterilidade foi tratada por aquele que é o único capaz de gerar do nada. Aquele capaz de trazer à existência coisas que não existem. Irmão, você tem necessitado de vigor espiritual? Ele traz à existência coisas que não existem. Você tem tido necessidade de uma vida com uma maior consagração? Ele pode gerar do nada. Que o Senhor encontre em nós corações dispostos, então, para que Ele possa gerar em nós a capacidade de atender suas necessidades. Porque o que Ana podia fazer diante das necessidades do Senhor? O Senhor necessitava um profeta, mas Ana era estéril. Mas, irmão, graças ao Senhor, ela apenas ofereceu seu coração. E o Senhor, em todo o seu poder, Ele gerou em Ana a capacidade de responder à sua própria necessidade. Basta que você e eu, nós nos dobremos diante do Senhor. Mas sabe o que isso significa? Por mais maravilhoso que seja, nós seremos responsáveis se não nos apresentarmos. Nós seremos responsáveis se não nos apresentarmos ao Senhor. Então Ana se apresenta com um coração quebrantado, em profundo quebrantamento, para que a necessidade do Senhor fosse atendida, e persevera diante do Senhor. E o verso 15 do capítulo 1 vai dizer assim, que Eli interpelou Ana a respeito de sua oração. Mas então o verso 15 diz, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Que expressão linda, irmão. Essa expressão aparece no Salmo, você se lembra? O salmista vai usar tantas vezes essa expressão, porque nos é dito pelos salmistas que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Por quê? Porque um coração contrito e quebrantado oferece o solo adequado para que o Senhor frutifique suas necessidades. Graças ao Senhor. Que o Senhor encontre então em nós esse coração adequado. E Ana continua, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém, veja o resumo de Ana a respeito do que é quebrantamento, irmão. Se você quer uma definição de quebrantamento, está aí uma definição bíblica para nós. Ela diz, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Todos os meus pensamentos, alma, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, toda a minha vontade estão derramados perante o Senhor. São teus, Senhor, derramados. Lembra daquele frasco de alabastro que Maria tomou? A figura é essa, irmão. Essa é a figura. O que de mais precioso o Senhor busca? Do que Ele precisa? Ele não tem necessidades, mas Ele deseja que a sua e a minha alma sejam derramadas diante dEle. Maria olhou para aquele vaso tão precioso, a coisa mais valorosa que havia naquela casa. Então Maria toma aquele frasco de alabastro com nardo puríssimo, um perfume excelente, mas retido dentro do vaso, imprestável até aquele momento.
Mas Maria toma aquele vaso, e então ela faz a única coisa necessária para aquele vaso. E ela quebra o vaso e unge o Senhor. Então o perfume encheu toda a casa. Irmão, você deseja ser um instrumento que possa perfumar toda a casa? Derrame sua alma perante o Senhor. Compreenda as necessidades do seu coração. Não tenha seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, mas a vontade dele, os pensamentos dele e os afetos dele são o que importam. E foram o que importava para Ana. Então Ana se derramou diante do Senhor. E o Senhor pôde suprir aquela necessidade. Ana pôde compreender que a sua necessidade era muito menor que a necessidade do Senhor. Mas o Senhor é tão bondoso, irmão, tão bondoso, tão maravilhoso, que veja o que aconteceu com Ana depois que ela atendeu às necessidades do Senhor. Então abre aí a sua Bíblia no capítulo 2, verso 21, e leia esse verso. Veja o que aconteceu com Ana. Irmão, como pode isso? Como nós podemos ler uma palavra como essa? Aquele que nos tira da morte, da esterilidade, Ele ainda abençoa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Como é possível isso, irmão? Como é possível o Senhor tão amoroso, que se humilha tanto ao ponto de dizer para nós que tem uma necessidade? Irmão, se Ele fizesse, Ele faria muito melhor do que nós. Mas Ele humildemente se humilha e diz: eu tenho uma demanda. Eu preciso de um profeta. Quem se habilitará? No que concerne ao Senhor, sabe qual é a promessa dele? Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 2. Vamos ler um verso ali. No que concerne ao Senhor, olha a promessa do Senhor para os seus. Amós, vamos aprender a manejar aí a palavra da verdade. Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, fica antes de Obadias. Dificultou mais, né, irmão? Amós, capítulo 2, verso 11. No que concerne ao Senhor, veja qual é a sua promessa para nós. Veja a beleza e a grandiosidade da sua promessa. Dentre os vossos filhos suscitarei profetas. Dentre os vossos filhos suscitarei profetas. E dentre os vossos jovens. Você está acompanhando comigo aí, jovem? E dentre os vossos jovens suscitarei nazireus, ou consagrados. Assim, não é isto assim, filhos de Israel? Não é isso assim? Não é essa a promessa do Senhor? Dentre os vossos filhos, eu suscitarei profetas, e dentre os vossos jovens, eu suscitarei nazireus. Não é isso assim? Se nós olharmos para a Assembleia em Campo Grande, e o Senhor nos perguntar, olhar para essa Assembleia em Campo Grande, que nós vamos chamar de Ana, e disser assim: Ana, não é isso assim? Dentre os vossos filhos eu não suscitarei profetas? E dentre os vossos jovens eu não suscitarei nazireus? Essa é a promessa do Senhor em relação a nós, o seu povo. Quanto ao Senhor, essa é sua promessa. E quanto a nós? Será que nosso serviço tem estado na condição
de Eli? Filhos de Belial, imprestáveis. Então, retornando a Samuel, nesses primeiros capítulos, vamos dar um passo mais. Quando nós vemos o Senhor intervindo na esterilidade de Ana, eu não posso deixar de citar para você um versículo, um pequeno trecho em Jó, capítulo 14. Abra comigo, para que nós falemos um pouquinho a respeito da esterilidade. Jó, capítulo 14. E veja esses versos, irmãos. Jó, capítulo 14. A partir do verso 7, esse é um cântico muito antigo. Alguns hinários antigos, pode ser que os irmãos mais velhos aqui se lembrem desse cântico. Jó, capítulo 14, a partir do verso 7, diz assim: porque há esperança para a árvore. Ah, irmão, que maravilha! Substitua a árvore aí pelo seu nome. Pois há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Mesmo que o Senhor tenha exercido disciplina sobre sua vida, mesmo que o machado tenha que ser posto à raiz da árvore, para que haja um profundo, verdadeiro, genuíno arrependimento, há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus brotos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas. Que expressão é essa, irmão? Ao cheiro das águas se renovará. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Que texto para falar a respeito dos jovens. Há esperança para você. Ao cheiro das águas se renovará, e como planta nova brotará. Que o Senhor possa encontrar com nossa esterilidade Ele que ao cheiro das águas renovará. Então que haja nos nossos corações a mesma disposição que houve no coração de Ana. E nós não podemos olhar para a juventude de Samuel sem olharmos para os dias de Ana. Porque senão nós não conseguimos mensurar a grandeza do trabalhar de Deus para que Samuel fosse gerado. Então agora nós vamos considerar um pouco no tempo que nos resta, um contraste entre Eli e Samuel. O serviço de Eli e o serviço de Samuel. Então vamos tornar lá para Samuel, deixe esses capítulos de Samuel sempre marcados. 1 Samuel, para quem fala com a mão feito eu, esse microfone me causa dificuldade. Então, 1 Samuel, Eli e Samuel oferecem para nós um grande contraste no que se refere às necessidades do Senhor. Quando nós olhamos para Eli e Samuel, nós temos um contraste entre utilidade e imprestabilidade. Nós temos um contraste entre força e fraqueza. Nós temos um contraste entre vigor e falta de forças, de ânimo. Samuel e Eli. Então, vamos ler alguns versos que podem nos ajudar ainda um pouco mais através desses princípios. Vamos ler os versos do capítulo 3, de 24 a 28. Perdão, do capítulo, deixa-me localizar. Os versos 24 a 28 do capítulo A Apresentação de Samuel. 24 a 28 do capítulo 1, perdão. Dizem assim:
Havendo desmamado, então aí se inicia a trajetória do jovem Samuel. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. Então assim começa a juventude de Samuel, ainda um jovenzinho, um bebezinho. Ana leva o menino para que ele fosse consagrado à casa do Senhor. Então, assim começa a se cumprir o propósito do Senhor. Com uma simples atitude, apresentou-o ao Senhor. Samuel foi apresentado ao Senhor. Quantos de nós aqui somos fruto da oração de nossas mães? Quantos de nós aqui somos fruto da oração e do clamor de nossas mães? Para que então, como apresentados ao Senhor, para Ele nós possamos ser úteis. Mas nossa trajetória então seguiu por algum tipo de descaminho. Então nós nos apresentamos em outros ambientes e não ao Senhor. Então nós somos conhecidos em outros ambientes. Mas Samuel era desconhecido dos ambientes onde o Senhor não estava. Samuel foi apresentado ao Senhor. Por quê? Porque Ana compreendeu a necessidade do coração do Senhor. Então, irmão, que eu e você, nós possamos compreender isso, para apresentarmos ao Senhor nossas vidas. Jovem, apresentarmos ao Senhor nossas vidas. Tantos exemplos nós temos de homens de Deus na história da igreja, que ainda jovens entregaram suas vidas ao Senhor. Quando nós estivermos compartilhando sobre a vida de Daniel, nós estaremos verificando alguma coisa sobre um grande avivamento ocorrido no século XVIII em um movimento na Alemanha chamado Movimento Morávio. Eu não sei se você sabe, mas o William Carey, o pioneiro das missões batistas, ele foi fortemente influenciado pelo Movimento Morávio. O Movimento Morávio se iniciou com a consagração de alguns grandes homens de Deus da história. John Wycliffe, John Huss, século XIV. Então se seguiu até o século XVIII, onde o Senhor encontrou em um nobre, Zinzendorf, um coração disposto ainda jovem. E conta a biografia de Zinzendorf, que aos 7 anos ele escrevia suas cartinhas de amor ao Senhor e colocava na janela do palácio, do castelo onde eles moravam. Ele e sua família nobre. Seu pai era secretário de Estado. E Zinzendorf, aos 7 anos, apresentava suas cartas de amor ao Senhor. E num dado momento de sua história, com 17 anos, contemplando uma pintura do Senhor Jesus com aquela coroa de espinhos, o Espírito falou ao coração dele: tudo isso eu fiz por ti. O que tu fizeste por mim? Tudo isto eu fiz por ti. O que tu fizeste por mim? Então esse homem se consagrou ao Senhor. E ele foi um dos alicerces de um movimento que enviou mais missionários do que a igreja em 19 séculos. O movimento Morávio, em 100 anos, enviou mais missionários do que a igreja em 19 séculos. O que significa isso, irmão? Um sacerdócio útil, um serviço útil ao Senhor. A tal ponto aqueles irmãos desejavam no seu coração se render ao Senhor, que conta
a biografia e a história do movimento morável, que num dado momento, numa noite de 13 de agosto de 1727, houve uma grande reunião em que o Senhor se derramou. E eles iniciaram uma reunião de oração que durou 100 anos, sem se interromper. 100 anos. A tal ponto, os jovens eram despertados na força, capacidade de reter a palavra e vencer o maligno, que conta a história do movimento morável que um jovem abordou Zinzendorf e disse: irmão Zinzendorf, eu preciso de sapatos, porque eu vou partir para as regiões geladas da Sibéria para pregar o Evangelho. E os meus sapatos estão furados. Então Zinzendorf disse a ele que levaria os sapatos na manhã seguinte. Então, às 7 horas da manhã, Zinzendorf se apresentou na casa daquele moço e havia uma carta dizendo: eu não pude esperar pelos sapatos, porque muitos esquimós têm morrido sem conhecer o Senhor. Irmão, o que é isso? O que significa isso para o Senhor? Será que nós temos tido consciência das necessidades do Senhor, como esses jovens tiveram? Ou será que o Senhor tem olhado para nós e visto jovens imprestáveis, vivendo suas próprias vidas, enfeitando suas próprias vidas, cultivando sua semelhança com o mundo, misturando-se com as coisas desse mundo, e o Senhor com seu coração agoniado e necessitado, porque Ele decidiu que contaria conosco. Que o Senhor disponha nossos corações, para então sermos levados a o servirmos de todo o nosso coração. Será que nós temos noção e consciência do que o Senhor pode fazer com um coração que se entregue a Ele? Talvez nós não tenhamos. Nós somos muito preocupados com multidões. Nós somos preocupados com quantidades. Sabe por quê? Porque a multidão fraciona a sua responsabilidade. A multidão subdivide seus deveres. Mas eu preciso te dizer, nosso Senhor não é Deus das multidões, mas Ele é o seu Senhor e o meu Senhor. E Ele tem desejado encontrar aqui os seus jovens fiéis, aqueles que Ele chamará nazireus, consagrados. Será que o Senhor pode encontrar isso aqui, irmão? Quando nós avançamos, então, para observar a condição do serviço de Eli, o que nós vemos é um serviço imprestável. Versículo 18 do capítulo 2. Veja agora Samuel, aquele que foi apresentado ao Senhor, iniciando seus serviços. Possivelmente, preste atenção aqui, 15 anos após ser apresentado à casa do Senhor. 15 anos. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor não usa quem não está em condições de ser usado. O Senhor recolheu Samuel a 15 anos de silêncio. O Senhor recolheu Paulo a 11 anos de silêncio. 3 anos no deserto da Arábia, 8 anos em Tarso, recolhido. Para que então, após esses anos de silêncio, anos de formação, anos de preparação, de treinamento, quantos de nós aqui temos ouvido a palavra há anos? Quantos de nós aqui temos sido um contra-testemunho da própria palavra que tem sido falada a nós? Em quantas cabeças aqui têm se acumulado as sentenças do Senhor e nós nem nos damos conta disso, irmãos, da seriedade, da gravidade disso.
Mas então Samuel, capítulo 2, verso 18, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor. É aí que tudo começa, irmão. Não há nenhum serviço útil que não comece ministrando primeiro ao Senhor. Nós não podemos ser úteis aos outros se nós não ministramos primeiro ao Senhor. Você se lembra daquela Assembleia de Antioquia? Esse princípio fica tão praticamente revelado lá. Atos capítulo 13, aquela Assembleia tão preciosa, Antioquia. Então o texto de Atos, nos seus primeiros versos, diz assim: havia em Antioquia profetas e mestres. Que maravilha! Essa era a Assembleia de Antioquia. O Senhor olha do céu e viu um serviço útil, não filhos de Belial, mas um serviço útil. Então ele olha dos céus e contempla Antioquia. E havia na Assembleia de Antioquia profetas e mestres. Então, olha que precioso princípio prático, conforme está descrito aí em 1 Samuel 2,18. E servindo eles ao Senhor, é assim que diz Atos 13. E servindo eles ao Senhor, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Que maravilha, irmão. Sendo ainda menino. O que você está esperando, jovem? O que você está esperando? Samuel ministrava ao Senhor, sendo ainda menino. Então, continuando o texto de Atos agora, que eu estou só citando, Atos 13, e servindo eles ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Que maravilha, irmão. Não foi Paulo que disse, não foi Barnabé que disse, não foi Paulo que olhou e falou: agora eu acho que nós temos uma tal necessidade, e eu acho que o perfil dessa necessidade é do Barnabé. E orando, ministrando eles ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho preparado. Graças ao Senhor. Você quer ser útil, irmão? Você quer ser útil, jovem? E ministrando ele ao Senhor, sendo ainda jovem. Será que você tem entendido, ministrando, aí a palavra é serviço no original. Será que você tem compreendido que aqui em Campo Grande, ministrar ao Senhor é uma coisa para o Paulo Sérgio, talvez sua família, para o César, sua família, alguns outros irmãos? Será que é assim que você compreende, jovem? Ou será que você tem visto claramente algo a respeito do ministério de todos os santos, do sacerdócio de todos os santos? Porque a referência a nós é que nós somos um reino de sacerdotes. E se todos não ministrarem ao Senhor, então nosso serviço será inadequado. Será sobrecarregado para alguns. Por quê? Porque o que o Senhor deseja? E ministrando eles ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Sabe por que o Espírito Santo muitas vezes não tem dito nada entre nós? Eu acho que está claro, né? Sabe por que muitas vezes a relevância do nosso testemunho como jovens tem sido pequena? Talvez esse texto explique isso para nós. E ministrando eles ao Senhor, jejuando e orando, disse o Espírito Santo. Então, que o Senhor nos ajude. Avançando um pouco mais, o verso 19 diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano a ano lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Que maravilha, irmão. O jovem Samuel
Você imagina o coração dessa mãe? Um ano inteiro tecendo uma túnica. Ano a ano, ela tirava aquela túnica que já estava pequena e oferecia uma nova túnica para Samuel. Para que então Samuel permanecesse ministrando ao Senhor. Do que fala isso, irmão? Do vínculo de amor e proteção oferecido primeiro pelos pais, segundo pelos irmãos mais velhos, os pais da igreja. Se nós desejamos servir ao Senhor, nós precisamos receber a túnica que ano após ano tem sido tecida pelos nossos pais. Eu preciso de um verso para explicar algo para você sobre a autoridade espiritual. 1 Coríntios capítulo 11. Abra comigo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Verso 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmão, o Senhor, no que concerne a seus propósitos, suas demandas, suas necessidades, seus desejos, Ele sempre se revelará a nós segundo essa ordem. Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça de todo homem, que é o cabeça da mulher. O que isso significa? Por que nós estamos citando esse versículo? Porque nós vemos Ana tecendo uma túnica para o pequeno Samuel, o menino Samuel. E dissemos para você que isso fala do amor, do ambiente de amor e proteção oferecido primeiro pelos pais. Deixe-me te dizer uma coisa. Jovem, se o Senhor tiver algo para a sua vida, isso necessariamente passará pelos seus pais. Essa confirmação necessariamente passará pelos seus pais. O Senhor não levantou Samuel sem antes levantar Ana. Necessariamente passará pelos seus pais. E também passará pelos irmãos mais velhos. Por quê? Porque nós precisamos aprender a nos submeter. Lembra de Paulo dizendo aos Efésios que nós deveríamos, e eles também, sujeitarmos-nos uns aos outros. Sabe qual é a palavra no original para submissão ou sujeição lá? O sentido é guarda-chuva, ou estar protegido. Protegido. Submissão é proteção. Então, se nós não aprendermos isso, nosso serviço será inútil. Não haverá serviço. Inútil. Você percebe por que tantos jovens não podem ser usados? Porque eles são insubmissos, rebeldes. E sabe quem é o pai da rebeldia? Quando nós somos rebeldes, nós estamos replicando um modelo. Assim como quando nós somos consagrados. Quando nós somos rebeldes, nós estamos replicando um modelo. Quem foi o primeiro rebelde? Lúcifer. Lúcifer. Assim como quando nós mentimos, nós também estamos replicando um modelo. Quem é o pai da mentira, segundo a Bíblia? O diabo. Então percebe, jovem, a seriedade do nosso chamamento? Por isso nós necessitamos de compreender que o Senhor
tem desejado, através dos nossos pais, oferecer ao nosso serviço, porque é isso que está acontecendo aí com Samuel. Ana não chegou lá e falou: ó, Samuel, agora você vai fazer assim, assado, aquilo outro. Não. Ana apenas preparava uma túnica, dava suporte. Ela apenas oferecia os seus ombros para que o Samuel subisse. Irmão, essa é uma figura maravilhosa na vida da igreja. Nós não temos tempo aqui de abrir o texto, mas você se lembra que quando aqueles israelitas foram atravessar o Jordão, e o Jordão era necessariamente uma barreira a ser transposta para se entrar em Canaã, certo? E Canaã fala de Cristo, suas plenitudes e riquezas. Mas entre Canaã e aqueles judeus estava o Jordão. E o Jordão transbordava pelas suas ribanceiras. Mas o Senhor desejava que eles experimentassem a plenitude de Cristo. Então eles precisavam atravessar o Jordão. Do que fala o Jordão? O trabalho da cruz. O trabalho da cruz agindo sobre nosso eu, para que então nós adentremos as riquezas insondáveis de Cristo. Então o Senhor determinou que aqueles levitas, eles deveriam tomar sobre seus ombros o testemunho do Senhor, a arca do concerto. Então eles entrassem primeiro no leito do rio e permanecessem lá no leito do rio até que todos atravessassem. Será que você, jovem, mais velho, aqui, tem sido um desses levitas para esses adolescentes que estão aqui? Será que você tem tomado nos seus ombros a arca do Senhor e permanecido na morte para que neles opere a vida? Será que você tem oferecido seus ombros para que eles possam atravessar as dificuldades dessas densas trevas que nós temos vivido? Que maravilhoso é para nós quando nós temos ombros de irmãos amados em quem nós podemos nos apoiar. Ana ofereceu seus ombros através de uma túnica tecida ano após ano, para que Samuel pudesse ministrar ao Senhor, sendo ainda um menino. Que maravilha, irmão. Então, continuando em Samuel, para nós encerrarmos, eu estou meio perdido no tempo aqui, mas mais alguns minutos e nós encerramos. Ana, então, oferece esse ombro para que Samuel pudesse avançar. E então, nós vemos o sacerdócio de Eli, em contraste com essa juventude apresentada ao Senhor, e quando menino ministrando ao Senhor. Então, a partir do verso 22, nós temos agora uma descrição do sacerdócio de Eli. Então, o que é dito para nós em contraponto com Samuel é assim: era, porém, Eli já muito velho. É óbvio que a palavra está falando da idade literal de Eli, sim, mas penso eu, me permita dizer algo a você, eu penso que esse texto não se refere apenas à idade cronológica de Eli, mas se refere à sua idade espiritual. Então, sendo assim, nós podemos ter muitos profetas velhos aqui. E sabe o que é um profeta velho, irmão? É um profeta indiferente. A pior característica da velhice é a indiferença. Indiferença. Sabe o que é isso, irmão? Já disse um homem de Deus do passado que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Porque quando há indiferença, então há um completo desamor. Será que nós temos tido consciência de que nossa indiferença diz ao Senhor com todas as letras: Senhor, eu não tenho te amado? Porque essa é a característica do sacerdócio de
Eli, indiferente. Ele via tudo e não reagia a nada. Ele via o que estava acontecendo, seus filhos metendo a mão no sacrifício e se deitando com as mulheres. Mas ele não reagia, porque seu sacerdócio era imprestável. Será que você tem visto hoje, nas densas trevas que nós temos vivido, num contexto fora do nosso, jovens se matando, cheios de vida e de vigor, mas que não têm razão de viver e atentando contra suas vidas? No nosso contexto, jovens envolvidos com toda sorte de contaminações mundanas. Jovens parecidos com o mundo, nas suas feições. Será que nossos corações têm agido com indiferença? Porque, irmão, eu preciso te dizer, o coração do nosso Senhor está em angústia, porque sua igreja está em ruínas ainda. Há apenas um pequeno remanescente do seu testemunho, que ainda tem carecido de uma resposta maior ao Senhor, para que Ele volte. Que o Senhor nos ajude a compreendermos o que significa essa velhice. A velhice de Eli e seu sacerdócio imprestável, em contraponto com a juventude de Samuel e sua disposição. Assim o Senhor pôde selar o ministério de Samuel, e há um progresso maravilhoso que diz assim, a partir do verso 11 do capítulo 2: Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor. Eucana, seu pai, foi para sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. O menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. E o verso 12 imediatamente diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Indiferença. Indiferença. Não se importavam com o Senhor. Então, se nós avançarmos, nós temos no verso 34, ainda do capítulo 2, nós temos aquela profecia proferida contra Eli e a sua casa, que o Senhor removeria o sacerdócio de Eli. E nós temos o verso 34 dizendo assim: ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus filhos, a Hofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Agora veja o verso 35, irmão, e talvez essa seja uma das melhores definições bíblicas de profeta, porque diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Sabe de quem o Senhor está falando? Samuel. Eu suscitarei para mim um profeta, que procederá. E isso fala da atitude de Samuel, não é dessa proclamação verbal, que é muito simples de ser feita nesse contexto aqui, irmão. Mas é uma proclamação com a vida, é procedimento. Procederá segundo tudo o que tenho no coração e na mente. Irmão, essa é a maior necessidade das assembleias hoje. Essa é a necessidade urgente da igreja.
Homens que procedam segundo tudo que o Senhor tem no coração e na mente. Essa é a maior necessidade do serviço cristão nos nossos dias. Homens que procedam segundo tudo que o Senhor tem no seu coração e na sua mente. Então, no capítulo 3, nós vamos seguir amanhã, ainda considerando algo sobre esse contraste entre o sacerdócio de Eli e o serviço de Samuel. O capítulo 3 vai apresentar ainda para nós muitas nuances desse contraste. Vamos orar e pedir ao Senhor que siga nos conduzindo. Senhor, graças nós te damos por tua preciosa palavra. Tua palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. Nós nos apresentamos a ti, Senhor. Tu sabes tudo o que vai nos nossos corações. Tu não vês como vê o homem, tu vês o coração. Então nos apresentamos com nossos corações, tu sabes. E suplicamos que o Senhor possa gerar do nada, que o Senhor possa trazer à existência o que porventura não existir, para que nós tenhamos comunhão contigo em tudo que vai na tua mente e no teu coração. Para que nós saibamos quais são tuas necessidades. Para que o Senhor encontre em nós aqueles que podem, pela tua bondade, ter a oportunidade cheia de graça e de bênção, de servirmos as tuas necessidades. Bendito seja o teu nome por tua palavra. Nos ajuda a reter tua palavra. Nos ajuda também nos grupos, para que possamos compartilhar as impressões de forma honesta, sem hipocrisia. As impressões do Senhor aos nossos corações. Que nenhum de nós fale apenas para se apresentar aos outros. Que o Senhor silencie toda a carne, mas que nós possamos repartir as impressões que o Senhor depositou em nossos corações. E, Senhor, se não houver nada para falarmos, que possamos orar e suplicar ao Senhor, que o Senhor nos visite, mostre sua face, nos leve a um profundo quebrantamento para derramarmos nossa alma na tua presença. Então o Senhor operar em nós aquilo que porventura seja do teu querer. Em nome de Jesus. Amém.